estar ligado nesse tipo de coisa nos leva a essa frase que eu quero trazer aqui para vocês, que foi uma frase dita pelo Steve Jobs, e que eu gosto muito, eu acho que representa tudo que a gente vai falar aqui durante o nosso papo de hoje e de amanhã. Tá? Se vocês aprenderem essa frase e conseguirem colocá-la em prática, a gente nem precisa de treinamento. Steve Jobs disse o seguinte, vamos lá. Acho que nosso trabalho é ser responsável na totalidade pela experiência do usuário. Se não se cumpre a expectativa do cliente, é totalmente nossa culpa. Simples. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos dessa frase. O primeiro ponto é, nosso trabalho não é RH, nosso trabalho não é vendas, nosso trabalho não é qualidade, nosso trabalho não é PCP, nosso trabalho não é finanças, nosso trabalho não é fiscal, nosso trabalho é ser responsável na totalidade pela experiência do usuário. É função do Ed, assim como é função da Alessandra, assim como é função da Patrícia e de todo mundo que está aqui hoje, zelar pela experiência excelente do cliente. É só isso que é a nossa função. O resto é só meio para chegar a isso. É nosso trabalho ser responsável na totalidade. O que significa ser responsável na totalidade? Não adianta a Ana Paula oferecer um atendimento excelente para o cliente e eu oferecer um péssimo atendimento dentro da mesma empresa. Ou todo mundo oferece um excelente atendimento, ou a gente está oferecendo um péssimo atendimento. E quando eu sou responsável por isso, tá? Vou inverter aqui o exemplo só, imagina que eu ofereço um bom atendimento e a Ana Paula não. Quando eu sou responsável por isso, eu vou cobrar a Ana Paula. Eu vou ligar para a Ana Paula e falar, Ana Paula, pô, peraí, cara, tô ralando aqui, tô fazendo de tudo para oferecer um bom atendimento, o cliente vai aí, você briga com ele, xinga ele. Desculpa aí, cara, não tá certo isso não. Porque eu sou responsável, eu não sou só participante, eu não sou só uma peça, eu sou responsável na totalidade. E eu sou responsável na totalidade pelo quê? Pela experiência do usuário. Não é por entregar uma chapa de aço cortada. É pela experiência do usuário. É pela postura da recepcionista, da portaria ali, a hora que está chegando na empresa. É por ter ou não vaga e ter sol ou não no estacionamento a hora que eu vou parar meu carro. Tudo isso é responsabilidade de quem? Do Júlio, da Alexandra, do Davi, do Washington, do Ezequias, de todo mundo. Tá? Não tem como se eximir. Não tem como se eximir porque uma empresa é igual um time de futebol. Para quem gosta de futebol vai entender o que eu estou dizendo. Num time de futebol, o goleiro comete uma falha, toma um frango e o time perde. Não adiantou nada o lateral direito não ter errado um passe e ter acertado todos os cruzamentos. O time perdeu do mesmo jeito. Então, faça igual o lateral direito vai fazer quando ele for parado pela Bandeirantes na saída do estádio e o repórter perguntar para ele: o que você acha do frango que o goleiro tomou? O que o lateral diz? Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Uma empresa tem que ser assim. Então, se não foi legal por culpa de todo mundo. Essa história da concessionária foi uma pessoa que atendeu mal, provavelmente. A culpa é da concessionária inteira e digo mais, é inclusive da montadora. Hoje de manhã os 3 exemplos foram da Fiat. Tá? Então, mas é só uma concessionária. Que se dane, a culpa é da Fiat também. Se não se cumpre a expectativa do cliente, aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque eu preciso primeiro saber qual é a expectativa do cliente. Tá? Não adianta eu entregar para ele o que eu acho que é um bom atendimento. Eu preciso perguntar para ele o que ele acha que é um bom atendimento e aí oferecer isso para ele. Mas tem um problema pior ainda, um problema maior ainda, que é o seguinte. Se eu for para o Paraguai hoje e comprar um som para o meu carro e daqui 1 ano esse som parar de funcionar, ou daqui 6 meses esse som parar de funcionar, eu vou ficar muito bravo. Agora, se eu for no Magazine Luiza e comprar um som para o meu carro e daqui 6 meses esse som parar de funcionar, aí eu vou ficar muito puto. Por quê? Porque quando eu vou no Paraguai e compro um som, a minha expectativa é muito menor quanto à qualidade e durabilidade do aparelho do que quando eu compro no Magazine Luiza. É por isso que quem usa iPhone
ou ama o iPhone e não troca nunca, ou teve e detestou, porque é difícil ter meio termo. Por quê? Porque da Apple você espera uma qualidade absurda. Então, quando ela erra numa vírgula, você fica muito pé da vida. Agora, o que vocês pensam quanto à expectativa que o cliente tem? Vocês acham que ele espera a mesma coisa que o Valdemar Assos entregaria para ele? Ele espera muito mais. Consequentemente, um atendimento que lá no Valdemar Assos seria excelente, talvez na M seja só o básico. Tá? Porque o cliente chega esperando muito mais. Muito mais. Né? E se não se cumpre a expectativa do cliente, é totalmente minha culpa. É totalmente nossa culpa, mas é totalmente minha culpa. É importante entender isso. Quando você entender, quando o Gleison entender que o atendimento ruim ofertado pela Stephanie é culpa dele, talvez ele comece a se mexer para entender como é que ele pode ajudar a Stephanie a oferecer um atendimento de qualidade. O exemplo que vocês disseram aqui de, às vezes, o mau atendimento vem da estrutura muito apertada, muito enxuta, às vezes a gente consegue melhorar ou às vezes até resolver esses problemas de atendimento quando todo mundo dentro da empresa começa a ajudar o outro a oferecer um atendimento excelente. Então, isso só vai acontecer quando a gente entender que é totalmente minha culpa. Acho que nosso trabalho é ser responsável na totalidade pela experiência do usuário. Se não se cumpre a expectativa do cliente, é totalmente nossa culpa. Simples.